Olá, seja muito bem-vindo a mais uma experiência promovida pela ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia. Nossa missão é clara: promover o desenvolvimento da cosmetologia nacional, conectando ciência, mercado, inovação e pessoas. Durante todo o ano, trazemos cursos e eventos técnicos focados na sua evolução profissional e na troca de conhecimento. Além da educação, somos referência em regulação, mantendo você à frente das mudanças na legislação. Somos os realizadores do maior evento técnico da área e do tradicional jantar da ABC, onde celebramos juntos as conquistas do nosso mercado. Nossos laboratórios compartilhados, o Colab e o HairLab, estão prontos para você desenvolver protótipos com segurança e excelente custo-benefício. Nossos faça parte da maior associação da América Latina, seja como pessoa física, jurídica, acadêmica ou internacional. Como associado, você garante o selo ABC, suporte jurídico, consultas técnicas, locação de espaços e descontos exclusivos em tudo o que fazemos. A ABC leva o Brasil para o mundo, representando o nosso país na ISSCC e na FELASC. Aproveite o conteúdo de hoje, faça networking e inspire-se. Seja bem-vindo à ABC. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, é um prazer estar aqui na ABC, fazendo parte aqui da história de vocês com relação a um tema tão interessante e tão importante para todos nós. Eu faço parte aqui do W Faria, advogo já há 21 anos na área de direito do trabalho, sou sócia aqui do W Faria e também responsável pela área de direito do trabalho. Tenho uma frente acadêmica onde eu sou professora no INSPER, professora na PUC Rio de Janeiro, e tenho trabalhado com esse assunto de saúde mental há muitos anos. Muito embora a gente tenha uma atualização da NR1, nós já temos esse tema sendo enfrentado por meio de processos e todo o contexto do ambiente de trabalho há muitos anos. Eu, inclusive, participei já de ações muito complexas envolvendo saúde mental, tanto pela própria empresa, né, que necessita ali criar um ambiente saudável e trazer um contexto de proteção à saúde das pessoas colaboradoras, como também já atendendo pessoas que sofreram também algum tipo de violência no ambiente de trabalho e que trouxe e acarretou alguma doença profissional. Eu queria trazer alguns dados antes de compartilhar com vocês a apresentação. Nós tivemos um dado alarmante agora em 2025, né? A divulgação do número de afastamentos do INSS por transtornos mentais. Nós batemos o recorde, dos últimos anos, 546.254 afastamentos. Além desse número registrado no Brasil, houve um aumento de 15% do ano anterior. E aí, só para colocar um holofote em cima dessa situação, a depressão lidera os casos com mais de 182 mil benefícios. A síndrome de burnout teve um salto significativo, né, e passou para 6.985 casos em 2025. Nós temos também um outro dado interessante em que 63,46% dos benefícios foram concedidos a mulheres, cerca de 346.613 mulheres contra 199 mil afastamento de homens. Essa questão de gênero também revela algumas questões que envolvem esse ambiente de trabalho. Como eu já disse, o principal o elemento e fator aí tem sido a depressão. Temos também dados que evidenciam o aumento da ansiedade, né, o transtorno da ansiedade e outras questões que envolvem aí afastamentos por saúde mental e por transtornos mentais. Eu vou fazer uma apresentação e ao longo dessa exposição vocês podem ficar à vontade para colocar as perguntas e a gente vai aqui conversando e trocando informações, tá?
o que que a gente precisa entender logo de plano que seria interessante para que a gente passe a analisar a NR1 numa perspectiva prática? Antes de mais nada, a gente precisa entender por que que nós chegamos na atualização da NR1. A NR1, ela sempre existiu, ela sempre trouxe aí o PGR, né, como um fator de proteção, de mapeamento, de identificação de riscos no ambiente de trabalho. Mas eram riscos ligados a aspectos físicos, químicos, ergonômicos, e não havia ali a literalidade de riscos psicossociais. Os riscos psicossociais, eles vêm de uma atualização da NR1 e nada mais oportuna, né? Porque o que nós temos hoje, e aí a própria Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização criada em 1920, em 1919, onde o Brasil faz parte, é uma organização muito importante que libera convenções para que os países ratifiquem por melhorias nas condições de trabalho, sindicais e tudo mais, trouxe um dado que há uma verdadeira epidemia de doenças mentais causada por violências no mundo do trabalho. Quando eu falo violência, parece uma palavra um pouco, até um pouco forte, né, dentro desse contexto. Mas a gente precisa entender que violência não é só a violência física, né? A violência psicológica, os abusos psicológicos. E nós temos trabalhado muito no combate a assédio moral, a assédio sexual e discriminação. Essas três formas, e práticas, muitas vezes, que permeiam o ambiente de trabalho, são consideradas violência pela OIT, tá? E o que que seria aí risco psicossocial? O risco psicossocial é um fator estressante nesse ambiente de trabalho. Aí você vai analisar e vai me dizer, olha, Fernanda, mas aí é muito abrangente, né? Um fator estressante pode ser muita coisa. A realidade é que esse conceito amplo, ele realmente veio para abarcar todas as formas, experiências e contextos dentro do ambiente de trabalho. A abrangência disso realmente foi o objetivo. O objetivo foi, olha, não tem como a gente afirmar qual é um risco só psicossocial. Existem muitas formas, né, desses riscos, desses fatores estressantes, estarem presentes no ambiente de trabalho. O que que eu gostaria que a gente entendesse aqui, né? Por óbvio, a gente não precisa ser da área do direito para a gente conseguir entender a importância desse assunto. Esse assunto está em tudo, né? A saúde mental, ela é um fator importantíssimo nesta década. Nós vivemos uma pandemia, estamos no meio de contextos geopolíticos muito complicados. Nós estamos no meio de duas guerras, né? Convivendo com duas guerras nesse momento, que afeta a economia, afeta o bem-estar, afeta vidas humanas, né? Que são aí parte de um contexto que muitas vezes são pessoas como nós, né? Que não escolheram estar num ambiente de conflito. E o quanto dessas pessoas, né? A gente também é impactado por essa violência e por esse movimento desse discurso de ódio. Há um discurso de ódio, né, que propaga, que é ecoado, né? E esse discurso de ódio, ele vem também em manifestações sociais. É uma rede social, é uma forma agressiva de se comunicar. A gente fala, né, da comunicação violenta, a comunicação que muitas vezes não é verbal, mas ela é violenta, é uma linguagem também corporal que faz aí parte desse ambiente para que a gente chegue no momento que estamos hoje. A gente precisa falar de saúde mental como um assunto urgente, né? Nós vivemos restrições inicialmente de convívio social, e depois a abertura, né, dessas relações no momento em que a gente também perdeu um pouco desse tato social. Eu vejo muito isso e tenho acompanhado também dados, né, de adolescentes e o quanto isso também impactou a vida dessas pessoas, principalmente numa fase escolar e de desenvolvimento. A responsabilidade dos pais também, né, em realizar a gestão
de muitas situações ali do dia a dia, né? Nós tivemos uma notícia ontem, em São Luís, que um adolescente de 13 anos invadiu uma escola e assassinou duas funcionárias e feriu outras pessoas. A grande pergunta é o que está acontecendo, né? O que que nós estamos produzindo nessa sociedade que tem, inclusive, afetado todas as gerações, né? Nós não estamos aqui falando só de uma geração. A geração dos nossos pais, a nossa geração, a geração dos filhos, quem tem filhos, né? E até a geração mais nova, todas estão sendo impactadas pela forma como a dinâmica social se estrutura, né? Nós estamos numa dinâmica social complexa. Nós temos cada vez mais acesso à informação, essas informações chegam e a gente vive, eu falo muito isso, numa sociedade do desempenho. Eu não sei quantos aqui já leram o livro Sociedade do Cansaço, de um filósofo coreano, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o livro é muito bom e ele é curtinho. E ele fala que nós passamos de uma sociedade de disciplina, né, para uma sociedade de desempenho, onde nós somos os nossos próprios opressores. Nós mesmos nos cobramos por uma produção intensa, por uma hiperconectividade, a gente tem que estar online, a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, e essa busca de um desempenho descontrolado faz com que a gente tenha várias situações e impactos, a gente não conseguir mais sequer parar, né? Parar, contemplar, descansar e pensar nisso como um fator de, de avanço, né? Será que a saúde mental a gente tem que olhar só para aquilo que impacta negativamente, ou a gente pode também ter medidas para restaurar essa saúde, para conservar essa saúde, né? Se nós temos dois polos, um que impacta negativamente, o que que a gente pode adotar de medida para mitigar esses riscos, né? Reduzir esses riscos ou até mesmo neutralizar. Eu queria começar que eu fiz parte de um grupo de trabalho do CNJ. O CNJ é um Conselho Nacional de Justiça, tá? Ele é um órgão muito importante que emite também resoluções e institui políticas, né? Como foi o caso desse grupo de trabalho, que era uma resolução que propõe a instituição de uma política nacional de saúde ocupacional no ambiente do Poder Judiciário. Vai falar, mas então é só no Poder Judiciário. Resoluções como essa, a gente consegue, inclusive, extrair informações para aplicar na iniciativa privada. Porque hoje as empresas estão com muitas dúvidas, muitas situações. O que que eu vou mapear com a NR1? O que que eu tenho que fazer? Eu não entendi direito. Por que que a gente agora tem que propor um PGR com essa análise, né? Eu preciso entender que eu, como empregadora, eu identifico, eu tenho que avaliar os riscos, né? Eu identifico o risco, eu avalio, eu faço o gerenciamento desses riscos que eu não consigo neutralizar e eu tenho que manter essa atividade de maneira constante. No CNJ, foram ouvidas algumas pessoas sobre ampliação de ações, o que fazer para que haja uma política também envolvendo saúde mental. Que foi interessante que eu trouxe aqui algumas ideias, né? A ampliação de ações de acolhimento, uma escuta qualificada, isso é muito importante quando a gente fala de canal de denúncia. Os nossos canais de denúncia, que hoje, né, são muito mais aprofundados, hoje a gente sabe que tem que ter o canal de denúncia envolvendo o trabalho da mulher. A mulher sofre 3 vezes mais assédio sexual do que o homem no ambiente de trabalho, né? Então precisa ter ali um atendimento muito mais acolhedor, de uma escuta qualificada. Será que as minhas apurações, né, que chegam por meio de um canal de denúncia, eu consigo tratar da mesma forma, né? Será que como eu trato um desvio financeiro é a mesma forma que eu vou tratar um assédio sexual? Por óbvio que não. Por isso que a própria legislação que veio em 2022, ela fala dessa ampliação. Eu preciso ter canais de denúncia que escutem
a vítima numa centralidade para que a gente consiga ali mitigar tudo que aquela pessoa vivenciou, né? Ou proteger a pessoa denunciante. Às vezes a pessoa denunciante não é a pessoa que sofreu o assédio, né? Porém, também pode sofrer ali retaliações. É exatamente essa ampliação e essa visão que a gente precisa ter quando a gente fala de medidas protetivas. Eu preciso fortalecer o meu programa de prevenção, eu preciso articular um PGR que agora olha esses riscos psicossociais e integrar ele com o PCMSO e com as políticas de saúde mental. Ponto importante. Eu preciso entender se dentro da minha política interna, seja por meio de códigos, de ética, conduta, se eu tenho uma previsão que trate de assédio sexual, de assédio moral, de assédio organizacional, entendendo que esse tema, ele é um tema importantíssimo quando a gente fala de saúde mental. Quando eu vejo um risco, eu identifico o risco, né? Ah, determinado setor tem um fator de risco preponderante, já que é um setor que atende o público. Olhando aqui o setor, né, da ABC, é um setor muito importante, né, principalmente porque nós tratamos de situações em que grande parte desse público são mulheres, né? Grande parte desse público também vem, e aí é muito importante, né? O que é o padrão que nos é colocado como beleza, como esperado da mulher, e esses padrões que também oprimem as mulheres. Existe um dado muito interessante que mostra que a pesquisa que envolve saúde da mulher, quando comparado com os homens, é infinitamente menos pesquisado, né, para fins de saúde. Nós somos muito, embora a centralidade social, né, do quanto somos julgadas, e sofremos com etarismo, né? Mulheres que não querem ser mãe, o quanto sofrem de discriminação dentro de uma sociedade muito sexista, o quanto também desse padrão que nos é imposto não desencadeia ali fatores de risco psicossocial, de saúde mental. A gente já sabe que a saúde da mulher ela é menos pesquisada como fonte de medicina, né, para trazer ali situações que melhorem a medicina para a saúde da mulher. Interessante isso, isso foi inclusive uma pesquisa que consta de uma empresa de cosméticos. Quando eu faço a identificação de riscos, eu preciso ter um inventário de riscos ocupacionais, tá? Esse inventário são os riscos que eu não consigo neutralizar. São riscos que eu não vou conseguir neutralizar porque eles são existentes e eles não findam, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoas que atendem o público. Nós sabemos, né, o quanto esse atendimento ao público pode ter ali fatores de riscos psicossociais. O quanto, por exemplo, você pega uma empresa portuária, vai ser completamente diferente do nicho, né, que atende a ABC. Uma empresa que atende logística também é muito diferente, os riscos envolvidos nessas atividades. E existem riscos que eu não neutralizo, eu não vou conseguir neutralizar. Então, eu preciso ter um inventário de risco para saber o que eu vou fazer com aquilo. Como é que eu vou fazer a gestão daquele risco? Eu não posso deixar ele para lá, eu não posso fingir que ele não existe e eu não posso não ter uma medida de mitigação. Já que eu não elimino, eu pelo menos tenho que me comprometer com a diminuição daqueles riscos, tá? Pensando também que esse inventário ele deve analisar também o setor que a empresa atua, né, o setor da iniciativa privada, também olhar para a função, certo? Eu não consigo também padronizar os mesmos riscos psicossociais dentro de uma empresa, por exemplo, que atende aí vários setores, back-office, a parte de RH, quais são os riscos ali envolvendo também as funções dessas pessoas, além do setor que atende aquela iniciativa privada. Preciso definir a metodologia e o oitavo me chama atenção. Existe uma sobrecarga digital, existe uma sobrecarga cognitiva de impactos de um excesso de tela, excesso de note, excesso de celular,
excesso de conexão, isso tudo também impacta e pode ser considerado um risco psicossocial, né? É a sobrecarga de informações no mundo digital, né? A própria perspectiva disso é muito interessante para que a gente consiga adotar medidas preventivas. Gente, espera aí que eu vou voltar aqui para a gente dar continuidade. Queria pensar com vocês, vou só tomar uma água aqui, tomem uma água também, a gente vai ter aqui um momento de perguntas. Queria pensar com vocês o que significa risco. Quando a NR1 fala em risco, o que é esse risco? Do que nós estamos falando quando a gente fala de um risco no ambiente de trabalho? Quando a gente fala de risco, a gente está falando de perigo. O perigo é uma situação potencial que pode causar um dano. Então, é um perigo. É uma exposição, né, sendo direta ou indireta, que é capaz de gerar um dano, um agravo à saúde, uma lesão. A palavra perigo me parece muito fácil da gente entender, né, no dia a dia. Os perigos daquilo que pode ali, de alguma forma, por isso que até o manual do Ministério do Trabalho trouxe a posição da onça, né? Imagina a gente encontrar uma onça pintada no meio da floresta, né? Continua, ela é perigosa, independente de eu estar ali perto dela ou não. O perigo é exatamente esse contexto, tá? Um ponto muito relevante é quando a gente olha o perigo, é pensar na interação daquela pessoa com o perigo. O que significa isso? Quando eu vou avaliar um risco, a interação daquela pessoa com o perigo é nível de exposição. Qual é o nível de exposição que eu tenho àquele fator de estresse? Eu sou a pessoa que lido com problemas, né? Qual é? E aí é muito interessante, dependendo do setor, imagina um setor de reclamações de clientes. Imagina o quanto de exposição, né, aquela pessoa vai ter muitas vezes a situações de estresse. Não é só o atendimento ao público, nós sabemos também que existem algumas atividades que somatizam esses riscos. Por exemplo, a área de enfermagem, né? Não estou falando de riscos à saúde física, eu falo realmente de risco à saúde mental, né? Pessoas que trabalham na área da saúde, pessoas que muitas vezes trabalham sozinhas, né? Isoladas, né? Tem algumas unidades de empresas onde a pessoa trabalha sozinha o dia inteiro, né? O quanto daquele fator de isolamento e aquela falta de interação com outras pessoas também não pode trazer um fator psicossocial, de um risco psicossocial. A frequência da exposição àquele risco e a condição em que essa pessoa interage com esse risco, tá? Isso tudo, o manual do Ministério do Trabalho veio para dizer, ó, empresa, iniciativa privada, vocês vão ter que olhar o risco, né? Vocês vão ter que olhar o risco numa perspectiva de perigo. E esse risco, ele vai ter que ser identificado por vocês. A partir do momento que eu analiso, identifico o perigo, eu tenho três situações. Eu posso evitar o perigo, eliminar o perigo ou substituir o perigo. Veja que uma situação muito bem trazida nesse perigo, por exemplo, o risco, é o excesso de jornada de trabalho, né? O excesso dessa jornada extenuante de pessoas que às vezes não têm nenhuma folga, né, semanal. Isso, sem dúvida nenhuma, é um risco à saúde mental também, tá? Quem diz isso é a própria OIT, a OMS. E a partir disso, eu também consigo identificar, por exemplo, eu tenho um computador e um sistema, e esse sistema não funciona de maneira eficiente, né? O sistema que é concedido pela empresa cai toda hora, o computador está sempre falhando, o quanto de risco ligado a fator estressante. Então, eu falo, bom, esse software não está funcionando, eu vou substituí-lo, tá? Olha que interessante e o quanto que eu posso analisar de risco dentro do ambiente de trabalho, né? Eu penso muitas vezes que o risco inerente a uma questão psicossocial, ela pode se manifestar de diversas formas, né?
tanto numa violência, num assédio moral, um assédio moral organizacional, que é quando a forma como a empresa exige das pessoas alguma produtividade é por si só assediadora, né? Às vezes o assédio não é só cometido por uma empresa, pode ser o clima. E é muito interessante quando eu falo em cultura organizacional, eu lembro de uma observação muito interessante. Cultura organizacional não é o que está no site, não é o que está no papel, não é o que está no código. Cultura organizacional é o que o meu colaborador, a pessoa que trabalha comigo, sente no domingo à noite. É por aí, né, gente? É como eu me vejo após um período de descanso, tendo que voltar ao trabalho, né? Muitas vezes acontece isso no final de semana. Quanto que aquilo me impacta, é o sentimento, é a sensação que eu tenho ao me lembrar, puxa, amanhã eu tenho que ir para o meu trabalho, né? O quanto de angústia isso gera. Isso pode sim ser a cultura organizacional. É a primeira palavra que eu lembro quando eu lembro de uma empresa, quando eu lembro daquele clima. Qual é o clima? Como é que está o clima? Né? O clima tá bom, o clima tá ruim. E eu gosto muito de uma observação da Lucilena, que é uma filósofa. Ela fala assim: como fica o clima quando eu deixo o lugar? Né? Eu entro numa sala que tem outras pessoas, e como eu deixo aquele ambiente quando eu me retiro daquele lugar? Eu deixo ele melhor? Eu deixo ele pior? Eu trago um medo? A minha liderança ela é por meio do pavor, do medo, né? Eu deixo o clima melhor, as pessoas ficam felizes, né? Quando me encontram, né? Estou dando um exemplo aqui de felicidade. Felicidade é uma coisa muito subjetiva. Mas como você deixa aquele ambiente quando você entra e sai? Qual é a impressão que eu deixo? Isso fala muito mais do que aquilo que eu penso sobre a minha própria liderança. Então, o risco, ele não é só a existência do perigo, mas é a ocorrência de um dano. Ele considera o contexto, a exposição e a frequência da exposição àquele risco. Quando eu olho as etapas do risco, eu preciso pensar num binômio, tá? Que o próprio manual trouxe. O risco psicossocial, o risco ocupacional, ele vai ser avaliado dentro de duas vertentes. A severidade, que é o grau, né, o nível de possíveis consequências de lesões ou agravos, né, a possibilidade dessas consequências, a severidade desse assunto e a probabilidade, que é a chance de ocorrência de uma lesão ou um agravo à saúde da pessoa trabalhadora. Então, quando eu faço esse mapeamento, eu vou ter que analisar nas etapas de risco desse mapeamento a severidade, que é a probabilidade, as consequências, tá? Desculpa, a consequência daquela lesão e a probabilidade, que é a chance de ocorrência daquela lesão. Quando eu olho para esse novo modelo de PGR, eu preciso entender que não é um assunto que envolve só uma área, né? Primeiro porque eu preciso entender que isso deve envolver todas as pessoas colaboradoras. O próprio manual fala que a identificação de riscos passa por uma abordagem participativa das pessoas colaboradoras. Eu preciso ouvir as pessoas colaboradoras para entender quais são os riscos daquele ambiente. Eu não posso ignorar a contribuição das pessoas envolvidas. Muito pelo contrário. Por isso que muitas empresas começaram a realizar questionários. Questionário de clima, tem a GPTW, que é uma empresa que sempre fez isso, né? Inclusive, analisando os contextos de cultura. Mas algumas empresas começaram a submeter as pessoas a um questionário anônimo, importante, eu estou falando de dado pessoal, né, dado sensível, e um questionário para identificar os riscos daquele setor, daquela função e da empresa em si, né? Quais são ali uma pergunta interessante, né? O que te gera estresse no ambiente de trabalho? Acho que essa é a pergunta mais básica para que a gente consiga identificar esses riscos, tá? Mas além dos colaboradores, eu preciso envolver aqui partes essenciais. Líderes, a liderança, tá? Eu não posso ignorar de jeito nenhum a participação e até mesmo porque são muitas vezes essas pessoas que
podem tanto nutrir como alterar o ambiente de trabalho, que são as pessoas gestoras, né? Todos os níveis hierárquicos são importantes, mas a liderança é de suma importância. Claro que a gente não tem só assédio moral vertical, né? Que é o de baixo para cima, é o superior com o subordinado. Eu tenho também do subordinado com o superior. Eu tenho também entre pares o ambiente que muitas vezes é propiciado por é, apelidos, uma forma tratativa, uma tratativa ruim, né? Eu preciso envolver todo mundo. Eu preciso envolver a medicina do trabalho, a parte de engenharia e os profissionais de segurança e saúde do trabalho e a área jurídica, tá? Que é a área que eu atuo, que é a área onde a gente tem ajudado as empresas a fazer esse PGR, tá? O que que é interessante? Ah, Fernanda, então o questionário resolve a nossa vida para mapear os riscos. Não é bem assim, tá? Por que que eu digo isso? Porque os questionários, o que a gente observou é que muitos questionários eles se excederam nas perguntas. Eu já vou tratar sobre isso e a gente vai entender um pouquinho melhor, tá? Mas quais são as informações que eu preciso fornecer às pessoas trabalhadoras? Né? Quando eu falo trabalhador, e a gente está no meio de uma crise de subordinação. Por que que eu estou dizendo isso? Né? Surgiu aí o grande debate do PJ, que virou aí uma febre, né? O PJ chancelado pela contratação, onde não há direitos trabalhistas, o STF chancelando essa forma de contratação, aí virou um PJ irrestrito. Mas o que a gente fala é qual é o risco, né? Dentro de um contexto contratual envolvendo um PJ, eu tenho uma pessoa na ponta, né? Eu não deixo de ter uma pessoa, esse é o ponto, né? O quanto de preventivo, se eu tenho PJ, eu não tenho férias, eu não tenho férias, não tenho licença gestante, olha que necessidade de olharmos para isso com cautela, né? Quando a gente olha o modelo CLT, a gente consegue identificar muito melhor o modelo de prevenção que a gente deve adotar nesse ambiente de trabalho. Então, qual é a informação que eu devo passar para as pessoas? Como eu vou realizar o processo, né? O processo e as etapas, elas precisam estar claras para a pessoa trabalhadora, né? A pessoa colaboradora. Os objetivos, os resultados esperados, as etapas planejadas e como as pessoas podem participar. Dentro desse contexto, eu faço um levantamento de informações gerais. Primeiro, eu vou fazer uma imersão aqui para identificar os meus riscos e realizar um levantamento de informações gerais. Primeiro, olho para o estabelecimento. Quais são os meus setores? Como é o layout? Qual que é o fluxo de trabalho? As minhas instalações, a minha infraestrutura. Não esquecendo que o meio ambiente de trabalho não é só o estabelecimento físico, tá? Nós mudamos esse conceito. Meio ambiente de trabalho é tudo o que envolve a atividade, o desempenho da atividade. Por exemplo, o meio digital, o ambiente virtual também é ambiente de trabalho. Se eu trabalho virtualmente ou dentro do contexto home office, eu não é que eu não estou no meio ambiente de trabalho, eu estou no meio ambiente de trabalho. Então, independe do estabelecimento físico. Inclusive, conferências, festas de final de ano, viagens a trabalho. A própria OIT disse o seguinte: isso tudo é ambiente de trabalho. Houve uma ampliação do ambiente de trabalho. Aí você vai dizer, tá bom, e qual que é o impacto disso? O impacto disso aumenta o âmbito de responsabilização do empregador. Olha o quanto que o empregador tem que olhar para esses espaços que muitas vezes não está no seu endereço físico e não estará. Um outro ponto, o processo produtivo. Eu preciso levantar quais são as etapas de produção, qual a tecnologia que eu uso, qual a matéria-prima, o insumo, qual é a condição daquele processo produtivo. Terceiro, olho para os postos de trabalho, né? As atividades, os equipamentos, as condições ambientais. Primeiro eu olho o processo produtivo, depois eu vou olhar o posto de trabalho. E esse é muito interessante, o quarto. É olhar características demográficas. Olhar a jornada, olhar as funções, olhar as tarefas. E aí eu diria um ponto importantíssimo: olhar o trabalho da mulher.
olhar o trabalho da mulher numa perspectiva que as mulheres sofrem outro tipo de violência, muitas vezes, nos ambientes de trabalho. Então, preciso ter isso em mente também. Isso é o próprio manual do Ministério do Trabalho, tá, gente? Todas essas questões, elas são importantes para identificar e avaliar o risco. Então, eu identifico e eu devo reunir essas informações na área de segurança e saúde do trabalho. Quais são as informações específicas dessa área de segurança e saúde do trabalho? O acompanhamento da saúde para saber quantas pessoas estão afastadas. Quantas pessoas estão afastadas por saúde mental? E olhar o CID, né? Muitas vezes não vai ter o CID. É verdade que há uma proteção também a todo o contexto de saúde daquela pessoa paciente, né? Mas olhar o afastamento, olhar qual é o ponto de afastamento, se houve abertura de CAT nos últimos, pelo menos nos últimos meses, analisar muitas vezes o que chega no meu canal de denúncia, quais são as maiores demandas desse canal, o que que eu resolvi, quantas questões foram solucionadas, como eu resolvi, qual é o padrão dessas ocorrências, e ter em mente que isso não é o trabalho de uma área só, isso é um trabalho integrado. E verificar se eu tenho avaliações anteriores, né? Às vezes você pega uma empresa que ela já vem fazendo essa avaliação ano a ano, tá? E aí, muitas vezes são empresas que já tinham isso mapeado, né? Já faziam algum trabalho de saúde mental. Abordagens iniciais. Eu preciso classificar esse risco. Eu preciso dizer, esse risco, vamos usar aqui as expressões das cores. O risco é um risco maior? É um risco de um alerta vermelho? Eu preciso iniciar por atividades que tenham maior risco de fatores psicossociais. Riscos envolvendo maiores contextos de estresse. Segundo, é um alerta amarelo, é algo que devo ter uma atenção especial. Isso não significa que quando eu identifico um risco maior, eu não tenho que olhar para o alerta amarelo, tá? A implementação disso, ela é simultânea. Eu só estou dando aqui uma estratégia de implementação, porque se eu tenho um risco, um foco de incêndio ali, eu tenho que apagar aquele incêndio primeiro, tá? Mas isso não me exime a responsabilidade de olhar todos os contextos. E eu posso muitas vezes escolher uma área, um setor piloto, para testar a metodologia que eu estou aplicando. Qual a metodologia que eu vou usar para identificar esse risco? Como que eu estou identificando esse risco? Eu uso e testo essa metodologia num setor específico. Eu vou ter que colocar isso no PGR, tá? Um outro ponto interessantíssimo. O levantamento desse risco, né, ele traz ali um contexto da necessidade do próprio conceito de prevenção. O que que significa isso? Eu vou esperar acontecer o dano para tomar uma medida? Não, eu vou no conceito de prevenção. Eu vou levantar preliminarmente o perigo e o risco para que eu possa evitá-lo. Tá? Olha que interessante. Só que muitas vezes eu preciso entender que eu posso evitar, eliminar, minimizar, ou quando eu não consigo eliminar, eu tenho que controlar esses riscos. É por isso que fala do programa de gerenciamento. O que eu não elimino, eu tenho que gerenciar. E aí, uma coisa bem interessante aqui no Manual do Ministério do Trabalho, uma etapa passo a passo, com perguntas e respostas. Eu consigo evitar ou eliminar o perigo que eu identifiquei? Ah, eu consigo eliminar, fim do processo. Eu aplico uma medida, eu elimino. Eu não consigo eliminar. Ok. É possível adotar medidas imediatas para reduzir ou controlar o risco ocupacional? Sim, adoto as medidas imediatamente. Não. O que que eu vou fazer então? Eu vou pegar essas medidas e vou colocar num plano de ação. Por isso que a ANR, ela também fala, né, dessa perspectiva de um inventário de riscos. Eu não consigo eliminar, eu não consigo controlá-lo, eu preciso ter um plano de ação. Com cronograma. O que que eu vou fazer? Quanto tempo vai durar? Quais são os resultados esperados? E aí, depois desse plano de ação, eu tenho que começar a implementar.
Olha que interessante esse quadrinho aqui, reavaliação de risco psicossocial. Sabe o que significa isso? Que essa reavaliação, ela não termina. Não é como esse caso aqui que eu consigo eliminar, né? Eu não elimino, eu não consigo eliminar. Eu vou ter que adotar medidas para controlar. Então, eu faço uma reavaliação periódica. Essa reavaliação, ela é importante. E aí eu volto para o início. Eu identifico, eu avalio, eu controlo, eu acompanho. O grande ponto da atualização do NR é que ela exige o acompanhamento desses riscos. Riscos que a gente já entende muito bem quando a gente fala de riscos físicos. Sempre foi uma coisa, né? Tem o risco em altura, ou a pessoa trabalha com inflamável, ou a pessoa trabalha numa indústria química. A gente sempre teve isso. Aí você vai falar, não, mas então é muito mais fácil medir um ruído no ambiente de trabalho. De fato, é muito mais fácil medir o ruído, mas isso não significa que a NR1 traz contextos subjetivos. Quando eu olho para a identificação desses perigos, eu não estou identificando o perigo da pessoa. Eu não estou avaliando uma pessoa. Eu estou avaliando o aspecto coletivo daquele ambiente de trabalho. O que significa isso? Que não é um contexto subjetivo. Eu não vou avaliar o risco psicossocial que determinada pessoa sofre fora do ambiente de trabalho. Vamos supor, né, um contexto. A pessoa está passando por um momento difícil, né, no casamento, saúde na família. Eu não vou mapear esse risco psicossocial e trazer para o ambiente de trabalho. O que que eu tenho que ter em mente? Se eu não estou gerando, olha que interessante. Eu tenho duas situações quando eu olho um processo. A pessoa adoeceu, tem um quadro depressivo. O que que a perícia médica avalia? Primeiro, a empresa tem causa direta com isso? A empresa causou, que a gente chama de nexo causal, né? A empresa não causou. A pessoa vem de um histórico pessoal, né, que muitas vezes é avaliado em perícias, complexo, a pessoa perdeu um ente querido. Mas, ok. E o quanto desse risco, ou dessa doença, eu não agravei? Eu não causei como empresa, mas eu posso ter agravado. Vamos lá, a pessoa está com uma questão fora do trabalho, né? E aí é um fato isso. Todos nós aqui temos conflitos, né? Fora do trabalho ou dentro do trabalho. Só que aí eu chego no ambiente de trabalho, eu sofro assédio moral. Veja, eu posso não ter causado aquela depressão como empregadora, mas eu agravei. Porque imagina uma pessoa que está já num quadro depressivo, ainda vem no ambiente de trabalho e sofre assédio sexual, assédio moral, uma discriminação. Eu também sou responsável. Esse risco, ele também é importante, tá? E aí eu preciso, busco proativamente os perigos. Veja quanto que a ANR fala a identificação dos perigos. Dois, eu reconheço a existência daquele perigo. Eu identifico, classifico e eu descrevo, eu documento adequadamente as características daquele perigo. Isso é fundamental para esse gerenciamento de risco ocupacional proativo que a ANR ela coloca para as empresas. Então, a identificação é a base fundacional aqui de um edifício que está sendo construído com base nesse gerenciamento de risco. O que eu preciso ter em mente que é importante aqui para o nosso contexto? Primeiro, o que eu identifico são fatores laborais, tá? Eu não vou perguntar para um empregado ou para a colaboradora, veja o quanto eu tenho de informações sensíveis. Estou vivendo um problema pessoal, eu não quero que a empresa saiba, né? E o quanto disso é muitas vezes mapeado pela empresa. Isso é um erro. Isso é um erro. Primeiro que eu estou mexendo com uma privacidade de uma pessoa colaboradora, e segundo, que a NR não mandou eu ficar realizando uma investigação da vida privada das pessoas. O que é muito importante, tá? Eu não posso agravar. Tenham em mente isso.
Tem muitas empresas achando que conceder terapias, vou conceder aqui terapia para todos os meus colaboradores, vou resolver o problema da NR1. Não é isso, tá? Não é isso. Isso pode ser uma medida, mas ela não é a solução. Eu preciso fazer tudo que a gente está conversando aqui, tá? Quais são os riscos externos? Quando que eu vou olhar para fora? Quando eu tenho situações que são previsíveis, mas não controladas pela organização. Por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham em atividades externas. Elas visitam clientes, elas se deslocam, né? E aí eu tenho alguns fatores de risco. Vamos imaginar aqui um motorista de caminhão que faz entregas. Ele com certeza tem riscos psicossociais advindos dessa atividade externa que ele realiza. Vamos lembrar da extensão do ambiente de trabalho e vamos lembrar que existem pessoas que desempenham essas atividades fora. Outro ponto que a gente tem que olhar quando a gente fala de perigo externo, os perigos ao entorno do estabelecimento. Por exemplo, você é uma farmácia que funciona 24 horas e não tem segurança. E aí o perigo ao entorno é assalto, né? Nós tivemos notícias, inclusive, de falecimento de pessoas colaboradoras no ambiente de trabalho, porque houve ali um assalto, né? São perigos ao entorno. Esse perigo eu também devo identificar. A empresa fica num lugar perigoso, né? O quanto de risco psicossocial eu gero também, porque eu não presto atenção nesse risco ao entorno e a pessoa, eu sempre falo isso, um caso horrível, né? Do quanto as mulheres são também, né, é, assediadas no percurso para sua casa, quando saem do trabalho. O quanto daquele mapeamento ao entorno eu também não tenho que prestar atenção, tá? O que que é importante para a organização? Eu identifico os perigos externos também, dependendo dessas duas situações. Veja que eu não estou invadindo a privacidade, buscando dados sensíveis, invadindo a intimidade do pessoa colaboradora. E eu trabalho na redução das consequências. Esses são dois pontos basilares, tá? Pra gente, e aí eu acredito muito nessa perspectiva de gênero, tá? Gosto muito de olhar o trabalho da mulher numa perspectiva de atenção a essa proteção, tá? Não só pelos dados, tanto os dados de violência, né, que a gente tem convivido na nossa sociedade contra a mulher, mas também a violência no ambiente de trabalho, a violência discursiva, né, a violência, muitas vezes, daquele discurso de ódio, daquele tratamento, de uma discriminação de gênero, né? Não tenho mulheres na liderança, não presto atenção nisso, o ambiente é tóxico, ele não é protetivo para as mulheres. O quanto as mulheres se sentem seguras no ambiente de trabalho? E aí eu gosto de trabalhar com três situações. Primeiro, eu trabalho com uma perspectiva inclusiva, eu olho todas as pessoas dessa cadeia produtiva, desde a pessoa que fabrica, que trabalha na área fabril, até a pessoa que entrega o produto. Eu vou olhar para todas as camadas dessa cadeia produtiva. Se fosse, por exemplo, uma empresa de chocolate, eu vou analisar até a fazenda de cacau, quem trabalha na fazenda de cacau, porque se eu sou a tomadora daquele serviço, eu também sou responsável por violências que acontecem lá na ponta. É toda a cadeia produtiva. Então, é uma abordagem inclusiva, eu olho os trabalhadores. Olha só, eu tenho que olhar até as pessoas que trabalham no trabalho voluntário. Olha que interessante isso. As pessoas terceirizadas. Isso não se aplica só ao setor privado, tá? Mas ao setor público também. Eu preciso ter uma atuação integrada, ou seja, eu preciso olhar a legislação, que lei é o que nós não vamos ter falta aqui, porque a gente tem leis muito importantes, inclusive a lei da política de igualdade salarial, né, que é super importante para combate a essa discriminação de gênero. Eu tenho o direito penal, eu tenho a abordagem do cyberbullying, o cyberstalker, eu tenho novas formas de violência também contra as mulheres, pode ser também no próprio celular, a forma como eu preciso integrar e olhar para isso. Eu olho para a lei,
Eu olho para a norma sindical e eu olho para as minhas normas internas. O que que eu criei naquele ponto de acesso? Como é que eu estou integrando as minhas medidas? Como é que eu estou prevenindo a violência? Como é que eu estou eliminando o assédio? E eu preciso ter uma questão sensível ao gênero. Eu preciso ter uma abordagem que olha a relação de poder desigual, né? Nós temos uma desigualdade inerente a uma sociedade, né, muito discriminatória. Eu não posso negar isso. E eu preciso olhar que tem relações de poder desiguais nessa relação social. Eu olho para isso e olho para a perspectiva da mulher. Eu não posso simplesmente não prestar atenção nessas desigualdades que muitas vezes antecedem, né? Elas antecedem o contexto da empresa, mas não significa que a empresa não é afetada por essas desigualdades. E aí, gente, um ponto bem interessante aqui que eu queria trabalhar com vocês para a gente começar a ir para o final. E aí eu vou abrir para a gente, para perguntas, quero olhar aqui as questões. A violência de gênero, veja, eu não estou dizendo que só o assédio, ele só acontece com as mulheres, tá? O assédio moral, ele é um contexto de, ele não precisa nem ser contínuo, segundo o novo conceito. Um ato único já seria assédio moral, tá? Pela nova transição deste conceito. Mas é uma situação em que a pessoa é submetida a um contexto de humilhação, exclusão. Eu não chamo a pessoa para participar de uma reunião em que ela deveria estar. Eu isolo essa pessoa, eu esvazio as funções, eu ignoro a opinião daquela pessoa numa reunião, eu distrato aquela pessoa. Isso tudo é assédio moral, tá? O assédio sexual é uma atitude de conotação sexual que tem por objetivo alguma vantagem ou, né, ou até trazer um contexto de ameaça para aquela vítima. Mas quando eu olho algumas questões importantes aqui, eu preciso lembrar que muitas vezes nosso ambiente de trabalho ele é semelhante a um iceberg, tá? Eu olho para isso num contexto, o que eu tenho aqui que é visível? O que que é mais visível, né? São as violências mais frontais, né? Uma ameaça, uma agressão física, uma violência sexual, um insulto. Mas o que eu tenho por baixo, né? O que que eu tenho para além da superfície? Que muitas vezes sustenta toda essa cultura que promove aquilo que eu vejo, que é a humilhação, a culpabilização da mulher em contextos que deveriam ser investigados, né, como um caso de assédio. Um humor sexista é aquela piada no ambiente de trabalho que sempre traz um desprezo pela mulher, né? Um rebaixamento. A desvalorização, eu ignoro, né? É a chantagem emocional, eu controlo, né? A gente tem falado muito do assédio moral no sentido de microgerenciamento, é o excesso de hipervigilância. Eu quero saber onde a pessoa está, se ela está no banheiro, o que que ela está fazendo. E não tem problema, eu acho que a gente precisa também entender que meta não é assédio, tá? Não é porque eu tenho uma meta que eu estou sofrendo assédio. Mas essa hipervigilância que afeta a autonomia e a saúde pode ser um assédio. Ou a meta que não é possível de bater. Aí você vai falar assim, não, mas isso, se todo mundo da equipe bate a meta e uma pessoa não bate, ela é alcançável, né? Agora, ninguém bate a meta nunca. Eu preciso olhar se eu tenho um problema no mercado, se o meu produto ele está atendendo alguma questão de alguma necessidade específica ou não. Eu tenho publicidade sexista e eu tenho uma linguagem sexista. Isso muda muito, gente, dependendo do setor econômico. Quando eu falo de violência, é muito interessante que eu preciso olhar qual que a empresa está situada onde. Não situada fisicamente, mas dentro do núcleo econômico, né? É uma empresa do quê? O que que essa empresa faz? Se eu olho para uma empresa que varejista, que atende o público, né, de produtos cosméticos, com certeza a maior parte das pessoas colaboradoras vão ser mulheres.
Então, tem que olhar para esse contexto diferente quando eu olho, por exemplo, uma empresa de carros, automobilística, que talvez o ambiente propicie uma predominância masculina. Então, isso tudo é mapeado dentro de um PGR. Acho que a grande pergunta aqui para a gente é o que a gente deve olhar no ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho é um meio ambiente, onde eu trago todas as minhas, né? A não ser que a gente esteja no seriado Ruptura, né? Que a Ruptura, para quem não conhece, é um seriado interessante da HBO, onde você entra no meio ambiente de trabalho, apaga tudo que você tem de memória da sua vida pessoal. Aí você vive só aquele eu no trabalho. Isso nunca vai acontecer. Então eu trago para o ambiente de trabalho tudo o que eu sou. E a partir disso, isso afeta o ambiente de trabalho. Eu gosto muito de uma frase daqui, Amanda, que fala assim: a cultura não faz as pessoas fazem a cultura. A cultura organizacional, ela é motivada e influenciada pela minha atitude todos os dias. A forma como eu trato as pessoas, a forma como eu lido com os conflitos, né? A forma como eu faço a gestão de pessoas, como eu trato o meu colega, como eu me verbalizo, como eu me posiciono. E a gente está num momento muito conflituoso, né? De uma sociedade muito polarizada que não dialoga. Aí você vem para o ambiente de trabalho e muitas vezes enfrenta conflitos que advêm desses contextos sociais. Fatores estressantes. O que gera o estresse naquele meio ambiente de trabalho? É isso que vem em resposta para que a gente possa ter saúde mental, a gestão daqueles fatores, né? Por que que a saúde mental é um tema tão importante? Porque a gente não para de somatizar situações onde essas nossas particularidades acabam muitas vezes que eu não respeito a opinião do outro, eu me coloco de uma forma desrespeitosa e eu muitas vezes não tenho o exercício da comunicação não violenta, que aí seria um outro treinamento. Gosto dessa técnica. Não é a única, mas é uma boa técnica, né? O exercício da comunicação não violenta é quando eu me conecto com o outro. Não é a comunicação que eu passo, é aquilo que de fato eu comunico. Não é o que eu digo só, é o que de fato eu comunico. Isso é comunicação. Eu queria abrir aqui para perguntas. Eu acho que ninguém fez pergunta, mas eu estou aqui super disponível para a gente conversar e entender até que ponto essa saúde mental nós temos olhado para isso. E até que ponto a gente tem adotado medidas. E aí, muito interessante, né? Essas medidas é um universo do que a gente pode fazer, não é ter de em pés, né? Não é só isso, né, gente? É muito além. O que que é o fator estressante dentro do ambiente de trabalho? Acho que essa pergunta é básica, tá? Bom, eu gostaria que a gente abrisse aqui para perguntas, até porque nada melhor do que quem vivencia o dia a dia para conseguir transcender. A ideia aqui, gente, não é que o tema seja teórico. Por isso que é importante a gente trazer para a prática, né? O tema não tem que ser teórico, ele tem que alcançar as pessoas. Ele tem que alcançar o meio ambiente de trabalho, tem que fazer a diferença, né? Não é só o atendimento psicológico, é como eu considero o meu ambiente de trabalho no dia a dia. Então, precisamos ter políticas, códigos de conduta. O questionário pode ser uma boa alternativa, mas eu não indico que seja o único. Ouvir as pessoas, mapear os meus dados, canais de denúncia, o quanto desse movimento, desse ambiente interno, eu consigo ali mapear, entender quais são os riscos, inclusive por setores e funções. Bom, eu acho que ninguém tem pergunta, gente. Mas eu tô. Ó, vamos ver aqui. Vou ler aqui a pergunta da Ana. Me chamo Ana Carolina e atuo no ambiente organizacional atualmente com a performance emocional e sustentação de cultura e resultados. Pela minha experiência no trabalho e na vida, me permitiu servir dentro das organizações também. Com certeza, acho que as nossas experiências, né, que a gente traz, não só profissional, mas também chamaria atenção para isso, né? A nossa experiência na vida também impacta todas as nossas
relações, né? Por isso que às vezes a gente fala numa reprodução de violência. Muitas vezes, quando a gente propaga uma violência no mundo do trabalho, às vezes a gente identifica que essa pessoa também está sofrendo uma violência e está reproduzindo, tá? Por isso que é muito importante a gente pensar, assim, Ana, nas parcerias, como que a gente avança no tema. Não dá para avançar sozinho, o tema é muito complexo. E também, quando a Ana até falou de ações de regresso. Sim, né, a própria CLT coloca essa possibilidade. Alguém pratica um assédio, né, a própria empresa também poderia entrar com uma medida contra aquela pessoa, não só dentro do contrato de trabalho, mas também uma medida judicial. Que a gente nem entrou nessa parte dos processos, né, gente? Porque aí é um universo. A ideia é que a gente não tenha processo, que a gente evite o dano, né? Acho que esse é o ponto. A partir da ocorrência do dano, aí nós vamos trabalhar de outra forma, que aí você tem que apagar o incêndio e muitas vezes já tem um processo judicial. Gente, se ninguém tiver pergunta, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso no dia a dia, tá? Eu gosto muito de pensar que nós aqui fazemos o tijolinho do dia a dia da empresa. Uma pergunta aqui. Bom dia, Fernanda. Gostaria de ver se possível rever a gravação. Eu não sei, acho que sim. Eu vejo a nossa cultura como machista, individualista, sem ser inclusiva, com ausência de empatia. Total, total, total. A própria mulher também muitas vezes faz isso com a outra. Esse é o ponto, né? Essas questões discriminatórias, eu também dou palestras sobre discriminação, combate à discriminação, ela advém de contextos muito demarcados na nossa sociedade. Nós, não é porque eu sou mulher que eu também não posso praticar outras discriminações ou até mesmo reproduzir um padrão discriminatório, né? E a questão é como eu lido, né, com essas questões no dia a dia. A empresa, ela precisa monitorar isso, ela não pode permitir que isso aconteça, né? E às vezes a gente mesmo também rever as nossas próprias condutas dentro dessa perspectiva. Porque senão a gente não vai avançar, porque o tema ele tem que ser prático. Esse tema não pode ser teórico, ele tem que ser um tema que ele é transversal. Cultura, gente, é um tema transversal. Saúde é um tema que ele atravessa todas as pessoas, inclusive o próprio ambiente de trabalho, que pode causar ou agravar uma doença que envolve saúde mental. Bom, eu acho que era tudo isso, né, gente? A gente precisa também. A Ana está aqui falando de um fator de risco psicossocial não identificado e futuramente gerar uma trabalhista. A empresa prestadora de serviço seria corresponsável? Sim. Se eu estiver diante de uma terceirização, sim. A empresa tomadora é responsável, a empresa prestadora é responsável. Dentro da cadeia produtiva, todas as pessoas são responsáveis. E aí o ponto é: eu não identifiquei o risco. Mas espera aí, por que que eu não identifiquei o risco? Porque aí, se eu já estou falando de um dano, é muito pior, né? Essa responsabilização, ela é em cascata, sem dúvida. Esse tema, quando analisado sob o prisma do interesse da empresa, é considerado sensível, devido à subjetividade. Existem doenças que não possuem relação direta com o trabalho, mas com o empregado, por má-fé ou desconhecimento, e sustenta haver nexo causal. Um exemplo recorrente ocorre quando o colaborador enfrenta questões de natureza estritamente pessoal, mas apresenta um laudo de burnout. Diante desse cenário, quais estratégias a empresa pode adotar para se defender tecnicamente ou neutralizar esse nexo causal? Bom, vamos voltar só um pouco. O que que é o nexo causal? Nexo causal é quando eu origino a doença. Vamos supor, já há muitos dados de que a violência doméstica impacta diretamente o ambiente de trabalho. Aí você vai falar, mas a violência doméstica não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Impacta, sim. Nós tivemos uma decisão no TRT que uma pessoa, uma mulher, sofreu uma justa causa por faltas, né? E a justificativa é que ela estava sofrendo violência doméstica no seu espaço de convivência, né? E aí o TRT reverteu a justa causa. Por quê? Porque essa violência doméstica afeta sim o ambiente de trabalho.
Imagina alguém que está sofrendo violência doméstica, e a maior parte dessas pessoas são mulheres, e ainda eu venho para o ambiente de trabalho e sofro uma somatização de outras violências. Por óbvio, quando alguém entra com um processo, o que que a perícia vai analisar? Ela vai analisar se a pessoa realmente tem um diagnóstico, ela está doente. Porque o burnout, gente, o burnout, ele foi reconhecido como doença profissional. Então aí vai depender do CID, do enquadramento, tá? Mas o que que a perícia vai fazer? Ela vai perguntar aspectos da sua vida pessoal para entender a origem daquela doença. E isso é muito comum em perícia. Eu preciso entender qual é a causa. Olha, eu tenho um problema pessoal seríssimo, e aí, muitas vezes, na perícia vem essas informações. E às vezes a própria empresa já sabe que aquele colaborador, aquela colaboradora está passando um problema sensível na sua vida pessoal. Significa que eu não tenho responsabilidade? Depende. Como é o teu ambiente? Como é o teu ambiente de trabalho? Essa pessoa, quando ela chega no trabalho, ela se sente pertencente? Ela se sente bem? Existe um bem-estar, uma preocupação com esse bem-estar? Porque se eu não causei, mas o meu ambiente agrava aquela situação, eu posso ser responsabilizado. Para não ser responsabilizado, eu preciso ter um contexto, né, de uma causa fora o ambiente de trabalho e não ter a propagação de violências no ambiente de trabalho. Preciso ter um ambiente seguro. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu tenho um programa de saúde mental, eu tenho questões que eu me preocupo com as pessoas, eu tenho medidas protetivas, e isso vai ser analisado também, tá? A Fabíola colocou aqui que, agradecendo, né, o tema e tudo, e as orientações, eu acho que o primeiro ponto eu vou dar um exemplo, né? Hoje nós temos um alto índice de suicídio entre os homens, que inclusive é maior do que entre as mulheres, né? Talvez muito nesse padrão dessa masculinidade que também foi muito exigida, né? Homem não chora, homem não mostra fraqueza, essa educação rígida de padrões, de estereótipos de gênero, né? E o quanto disso também ele afeta a nossa saúde mental, que a gente está falando das mulheres, né? Mas também tem a saúde mental dos homens também. O grande ponto como é o meu ambiente de trabalho. E não importa se aquele profissional está com problema pessoal. A grande pergunta como eu trato aquelas pessoas que circulam no meu espaço de trabalho. E mais do que isso, se a pessoa tem um problema pessoal, vamos lá, vamos aqui estressar um ponto. A pessoa tem um problema, né, extra-trabalho, mas ela pratica uma tentativa, né, Deus o livre, uma tentativa de suicídio no ambiente de trabalho. Peraí, é fora do ambiente de trabalho, mas olha a pessoa, né, qual foi o nível daquele ambiente de trabalho que não conseguiu trazer acolhimento para essa pessoa? É a grande pergunta. Qual é o risco e o que eu faço com aquele risco? Eu não sei se o meu profissional tem um problema pessoal, mas o que eu faço com os riscos do trabalho podem agravar aquela condição de saúde. Acho que são esses os pontos principais aqui e para a gente pensar para além, né? Pensar que ambiente de trabalho não é só o estabelecimento físico também. É tudo que envolve o ambiente de trabalho, inclusive as nossas confraternizações, né? Que muitas vezes há esse contexto. Bebi, assediei, né? Pratiquei assédio sexual num contexto que eu estava na festa de final de ano, alcoolizado. Isso não isenta essa responsabilidade, tá? Esses temas, quando analisado, é considerado sensível. Ó, tem um ponto muito interessante aqui, tá, gente? A norma, ela não trata de questões subjetivas, tá? Ela trata de questões objetivas. Por isso que ela olha para o ambiente, ela não olha para as pessoas de forma individual, ela olha para o ambiente de trabalho. Gente, eu queria agradecer quem ficou até o final.
Espero ter agregado aí a vocês. Eu fico à disposição. Estamos aqui no W Faria. Qualquer problema, ajuda, apoio com esse assunto. A gente montou uma frente de trabalho para ajudar os nossos clientes e as empresas. Nós temos também trabalhado em parceria com uma desembargadora que aposentou agora recente aqui em São Paulo, a doutora Ivani, e ficamos super à disposição e teremos o prazer de ajudá-los dentro desse tema que é tão difícil, né? Tema tão difícil, tá? Gente, eu agradeço muito, um ótimo dia para vocês. Um abraço e estejam aí dentro do autocuidado, hein? Pelo amor de Deus, não esqueçam do autocuidado para que a gente possa, com certeza, cuidar também da nossa saúde mental, tá bom? Um abraço grande, gente.